Nós somos o canal O Tempo Não Para. Como foi que surgiu essa proposta desse canal, companheiro Antelmo? Olha, foram nossos companheiros, né, com anseio de colocar para fora os sentimentos, o debate que está sendo proposto pela conjuntura política nacional e internacional, que também afeta toda a sociedade, como nós fazemos parte dela, também queremos expressar nossa opinião. Então nós começamos a colocar várias propostas de nome do canal, né, e acabou durante a conversa se ajustando ao Tempo Não Para, porque realmente a gente vai, conversa, debate e as coisas se constroem e o tempo vai passando, mas a conjuntura nos força a continuar fazendo esse debate, a continuar construindo a luta do povo, a continuar sempre questionando coisas que não estão claras para a sociedade. E assim a gente conseguiu pautar vários temas, como o próprio racismo, o feminismo, a questão indígena, a questão da saúde, a questão da juventude, também da educação brasileira, e todos os ataques que o atual governo, né, impõe sobre a classe trabalhadora. O Tempo Não Para está associada à música do Cazuza, é um verso lá. Mas qual foi o objetivo de colocar esse nome? Qual é a outra discussão? É ligado mesmo à poesia do Cazuza ou tem uma outra proposta? Claro que tem relação, só que o tempo não para porque a sociedade é dinâmica e as transformações elas têm acontecido e a gente não pode parar só num ponto. Então, a gente percebeu que principalmente na conjuntura política do Brasil, houve o golpe contra a nossa presidenta Dilma, teve a prisão do Lula, teve a eleição que faz parte do golpe do presidente Bolsonaro, teve outras pautas do golpe, como reforma da balista, reforma da Previdência. Então não parou, o tempo não parou, veio a pandemia, não parou. E a gente tem que continuar na resistência, expondo nossas insatisfações, construindo alternativas para a classe trabalhadora. Então o tempo ele não vai parar e a gente precisa continuar, apesar de tantas perdas na pandemia, a gente tem que continuar com a nossa pauta de reivindicação, de construção coletiva, de deixar o nosso recado para a sociedade e atuar firmemente na transformação dela. E é um fato também que a direita saiu do armário e ela fez uma inserção nas redes sociais. E acho que está também nós que lutamos pela liberdade, pela igualdade, temos que também ocupar esse espaço, disputar esse canal, essas mídias que a direita soube usar e criou, na verdade, um tal fantoche que chama de mito, que é o governo Bolsonaro. Não, está correto o que tu fala, porque a imprensa oficial ela não dá espaço para quem é de esquerda, quem é da classe trabalhadora, o proletariado, a periferia, ela não tem espaço para isso. São marginalizados. Então, quando se fala em reforma da Previdência ou administrativa, ninguém chama um sindicato para fazer um debate na mesma mesa, num governo, numa roda viva, num programa que seja de entrevista, numa televisão aberta. Ninguém chama o outro lado para debater, para discutir, para deixar o seu ponto de vista contrário. Então não existe a democracia dentro da mídia oficial. E também, mesmo a mídia alternativa tem também o seu braço de direita, conservador, várias igrejas possuem, né, TVs, rádios, etc. Então nós precisamos dar uma resposta para isso. E aí o Tempo Não Para, o canal, né, de construção coletiva, que vem com essa proposta, né, de vanguarda, de esclarecimento, de conscientização, se faz necessário nesse momento, né, na conjuntura que a gente está vivendo. Qual foi a trajetória do canal? Pois é, o canal ele surgiu logo no início de julho, né, e no meio de uma grande polêmica, uma grande questão racial com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, que comoveu o mundo inteiro. E nós aproveitamos esse momento e trouxemos o companheiro Apolinário, né, que é um negro, que é um trabalhador, que é um sindicalista, que traz na alma, na pele, né, a questão do combate ao racismo. Bem, a segunda foi contigo, né? Que nós, em plena pandemia,
foi tentar debater como é que estavam as políticas do governo, tanto federal como aqui no estado, de defesa e de proteção ao coronavírus, não é? Sim, a pandemia, a saúde, até porque nessa época, Jorginho, foi que o Estado e foi o pico, né, número de mortes, de casos de mortes pela Covid-19 no Brasil inteiro, foi aqui no Pará, né? Na mesma época a gente matou a charada e fez essa discussão. Mas teve as outras, né? Sobre a questão da mulher, a questão... Sim, a Nazaré Cruz veio aqui, falou sobre feminismo, uma negra, uma mulher que milita também com a sua religião afro, então esclareceu muita coisa, nos deixou muito maravilhados com a sua experiência, com a sua condição que ela traz na alma também, que consegue expor com uma maestria assim, e iluminou muito as informações, conscientizou muita gente através daquela entrevista. Sobre, acho que a juventude também teve uma... A questão indígena primeiro, Sim, sim. depois a indígena, que foi o Bessa, né? Que trabalha lá na Juscelino Bessa. Na FUNAI, né? Na FUNAI. E que também, né, nessa época, também estava se discutindo muito a questão das demarcações de terra indígena. Da morte dos coronavírus atingindo as comunidades indígenas. Exatamente, o desleixo, né, do governo em relação às comunidades indígenas, quilombolas, mas na época a gente trouxe a questão indígena. E logo depois a gente avançou, trouxe um candidato vereador, o Maneco Aragão, lá de Ananindeua, que assim, foi candidato a vice-prefeito na Ananindeua na última eleição, e que abordou a Ananindeua de ponta a ponta, deixou claro para a gente como é que a Ananindeua se comporta durante a eleição e quando não é eleição. Questão da educação, né? Educação, professor Socorro Coelho, verdade, no meio daquele debate do Fundeb e também de toda aquela repressão sobre as universidades, sobre a democracia, a autonomia das universidades, a Socorro Coelho também ela discorreu sobre o assunto assim, com muita autonomia, muito conhecimento mesmo, nos esclareceu bastante. Questão da juventude também, lembra lá? Sim, por último, a juventude, com a Bia Caminha, do DCE, da universidade, uma menina, né, sensacional, expoente no movimento estudantil, e trouxe para a gente as informações de como que a juventude precisa se apropriar da discussão política do Brasil, mas trouxe também para a questão aqui regional também a sua posição política. Nós estamos sendo muito cobrados devido a uma certa escassez, que toda semana a gente lançava a nossa produção com uma entrevistas, mas houve um pequeno interregno aí, uma pequena parada. Já, Jorginho, o que aconteceu aí a gente tem que realmente esclarecer, pedir desculpa aos nossos assinantes, mas que também nós sofremos com a pandemia, com a conjuntura que tem nos colocado a outros afazeres, porque a gente sabe que no pico da pandemia, onde estava mais difícil de sair de casa, muitas pessoas trabalhavam, né? Nossa equipe é feita de jovens, trabalhadores, muita gente trabalhava em casa, os jovens estavam sem aula, e hoje já existe aula remota, então nossos jovens, nossa equipe com o Mário Hélio, com o Ian, que é entrevistador, a Yara, entrevistadora, né? E pessoas começaram a se ocupar, e a gente tem que redesenhar a nossa produção. Inclusive eu esqueci que a gente fez até uma externa antes dessa interrupção, que foi uma manifestação do Sindicato da Saúde, com a Josi, com o Joel, com a Miriam, sobre justamente aquilo das 100 mil mortes, quando teve 100 mil mortes, né, por Covid. Então a gente também fez esse vídeo, uma externa, foi uma produção sensacional. E a gente teve que se reestruturar a partir desse novo hábito agora, quer dizer, os nossos jovens têm aula remota, nós voltamos a trabalhar presencialmente, nós somos trabalhadores, acho que contigo também é a mesma coisa, né? Umas pessoas no meio da pandemia trabalhavam, mas não era todo dia, eram 2 dias na semana e o trabalho remoto em casa. Então isso também foi uma nova ordem que se estabeleceu para a nossa equipe. E a gente está agora se readequando, então a gente quer, na verdade, repaginar, vamos ter uma nova estrutura, né, do canal e a gente também ficou sentindo isso, né, a necessidade, porque se o canal realmente é bem quisto, né, tem essa chamada, tem essa procura, tem esse questionamento, por que não produziu, isso só faz nos motivar. Mas é claro, a gente tem que deixar claro o porquê que teve essa baixa na produção. Mas o canal está se reestruturando, né? Nós estamos participando de uma concorrência
da ONG Periferia que faz, buscando nos reestruturar. Pois é, Jorginho, além desse novo normal, da nossa equipe ter voltado alguns a trabalhar, outros a estudar mesmo que de forma remota, né, existiu esse edital, né, Periferia que faz, que é uma proposta que a gente se debruçou 15 dias para elaborar o projeto, para filmar, para disputar de uma forma digna, né, esse edital para que a gente consiga algum recurso para melhorar cada vez mais a disposição da nossa produção. E é isso que a gente quer, é isso que os nossos seguidores, que os nossos assinantes, eles precisam, e a gente quer se dedicar mais, cada vez mais, a fazer um serviço de qualidade, né? Produzir com mais qualidade, para atingir mesmo. E é uma proposta que tem muito a ver com a gente, né? Nós somos da periferia, somos um canal alternativo que está se estruturando e que está dando a resposta, tanto que as pessoas estão cobrando, Exatamente. Estão cobrando, já me cobraram lá. E a gente assume esse papel, a gente não vai correr desse papel, a gente vai assumir mesmo esse protagonismo na resistência, na luta do povo trabalhador. Está voltando, né? Está programado algumas entrevistas. Como é que vai ser então daqui para frente? A entrevista ela vai seguir aquela mesma linha, né? A defesa da democracia, né? De tornar o povo trabalhador protagonista nas nossas ações. Vamos ter um documentário, provavelmente, com o povo do rap, né, que é da periferia, a juventude, mas nós temos algumas agendas que ainda não foram cumpridas, por exemplo, o povo LGBT, que a gente ainda não trouxe esse debate para o canal, então nós já estamos providenciando esse tipo de debate. Nós temos já uma cientista política que vai falar da questão do voto consciente. As eleições estão na porta aí, a gente tem que... Isso, a conjuntura para a gente é o carro-chefe, né? Então a gente precisa se apropriar dessas questões. Então o canal ele vai vir com uma agenda muito cheia, né? Mas na mesma linha da defesa do trabalhador, do povo negro, das mulheres, do público LGBT, dos quilombolas, dos indígenas, dar voz a quem não consegue esse espaço na mídia oficial, né? E que está sendo também atropelada pelo governo que é fascista. Nós vamos trazer esse tipo de debate. E aí trazer também quem é que está fazendo esse contraponto, essa resistência. É a CNBB, são os sindicatos, é o movimento estudantil, e a gente vai trazer esse pouco, que a nossa intenção é essa, é aglutinar, é fortalecer, é tornar uma unidade para que a gente possa enfrentar de maneira qualitativa aqueles que nos oprimem. Quero agradecer aos nossos assinantes. Nós estamos voltando porque o tempo não para.